Casa nova, cenário novo, muita coisa organizando aqui ainda. De vez em quando você vai ouvir barulhos de passarinho ou de cachorro. E aí eu pensei, tá tudo renovando, por que não fazer um vídeo diferente? Hoje eu vou conversar sobre Amanda, muito prazer, aqui na casa nova da Amanda, sobre coisas além da literatura. Então, pega um café, um refrigerante, um suco. Vem comigo. Sejam todos bem-vindos aqui na casa da Amanda. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, um abraço apertado, que bom ter você por aqui. E esse é um canal no YouTube que eu falo sobre pluralidade de livros, assim como a vida também é plural. Isso também está no meu Instagram, na bio, né? Eu gosto de poder ter a oportunidade de ler livros diferentes, de espécies diferentes, ainda que tem alguns que eu não esteja tão familiarizada ou que eu não goste tanto assim. Mesmo assim, eu tento abrir o meu leque de ideias para conhecer coisas novas, sair da minha caixinha, porque eu realmente acho isso muito fundamental. E eu acredito realmente que absolutamente tudo leva na vida da gente a ter uma visão diferente, se a gente abre essa porta de oportunidade, de possibilidade, né? E a leitura eu acho extremamente importante por causa disso. Então, ainda que eu tenha dito no começo que esse é um vídeo além da literatura, no meu caso é inevitável não passar por essa parte. Eu sou Amanda Machado, sou amazonense, sou filha de uma mãe amazonense com um pai da Baixada Fluminense, meu pai é de Nova Iguaçu. Eu nasci aqui em Manaus, mas por ser filha de militar eu acabei viajando e morando também em outros lugares. Então eu nasci em Manaus, fiquei por pouco tempo, me mudei para Nova Iguaçu, depois voltei para Manaus, voltei para morar no Rio, na capital mesmo, na Sulacap, na Vila Militar. Voltei para Manaus e aí fomos para o Rio de para Recife. Morei ali minha adolescência no Recife. Tenho um carinho muito grande também. Voltei para Manaus e aí meu pai se aposentou e ficamos por aqui. E aí eu passando a estudar, fazer faculdade, trabalhar, tive a oportunidade de viajar sozinha para outros lugares. Sozinha, literalmente, total, e lá na frente eu vou acabar falando sobre isso. Mas essa foi uma das melhores experiências da minha vida. Então acabei indo para Rio Branco, no Acre, conheci Porto Velho, em Rondônia, Salvador conheci bastante e eu fui morar em São Paulo. São Paulo eu não conhecia absolutamente ninguém, não tinha familiar, não tinha colega, não tinha nada. Eu recebi uma proposta para fazer uma entrevista em São Paulo. Na época eu estava no Rio, peguei o ônibus e fui, né? Peguei a serra. Não fiquei na entrevista, não fiquei nesse local de emprego, mas quando eu cheguei em São Paulo e olhei tudo aquilo, eu me senti como se a cidade tivesse me abraçado, né? Conversando com as pessoas sobre isso, eu percebo que São Paulo você gosta muito a ponto de querer morar, ou você detesta e só quer dar uma passadinha para fazer umas compras e olhe lá. E aí eu acabei ficando 3 anos e meio, 4 em São Paulo, trabalhando em outros lugares, conhecendo coisas além da minha bolha, me tornando, evoluindo como pessoa em vários aspectos em mim. E foi a melhor experiência da minha vida até agora. Morro de saudade, estou aqui em Manaus agora, me organizando, me programando para voltar, para matar a saudade, ficar um tempo. E a minha ideia é ficar indo pra lá e pra cá. Esse é um vídeo de conversa, né? Papo furado, bater um papo, Então eu fui separando uma lista de coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo. Não vai seguir uma sequência, mas aí eu vou lembrando, vou falando, porque, né? 36 anos de vida, tem muita coisa pra falar, não vai caber num vídeo, também não vou fazer um vídeo gigante. Então, vamos lá. O que mais eu coloquei aqui pra conversar com vocês? Falando também de literatura, né? Eu tenho uma lista gigante de livros pra ler. Tem alguns que estão bem aqui pertinho. Tem alguns que estão bem aqui pertinho. E aí eu tava vendo, por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e eu li esse livro até a metade. Porque eu tenho um negócio estranho, que é o seguinte: eu quero muito ler grandes livros e amadurecer através deles, enxergar a lei, ter experiências novas e tudo mais, mas eu tenho aquele receinho estranho que eu sei que eu só vou ter uma primeira vez para ler aquele livro. E aí eu tento economizar. Isso me atrapalha porque não faz
com que eu leia todos os tipos que eu quero ler, todos os livros que eu quero ler. Não tem um monte de clássico, por exemplo, que eu quero muito ler e eu fico nessa. Eu quero muito ler, mas eu só vou ter essa primeira vez e quando eu for repetir já não vai ser a mesma experiência, sabe? Aquela ideia de você não mergulha no mesmo rio duas vezes. Basicamente isso. Eu tenho que tentando parar com isso, porque a segunda experiência da leitura também pode ser interessante, porque ela vai ser diferente, a terceira também, e assim vai. Então, tem alguém aqui que tem esse suricutico doido? Comenta aí pra mim, por favor. Me ajuda a não me sentir sozinha. Outra coisa estranha que eu tenho é que, às vezes, eu quero comer muito uma coisa doce, quero comer um bolo de prestígio, quero comer... Brigadeiro, eu nem sou tão fã de preciso de um brigadeiro, mas às vezes você almoça quer comer um docinho, né? Mas enfim, quero comer alguma coisa doce, gostosa e tal. Só que para eu poder conseguir comer essa coisa doce, eu tenho que justificar para mim comendo algo salgado primeiro. Então às vezes você tá até satisfeito, você não tá nem com fome, mas eu acabo tendo que comer alguma coisa salgada, aí sobra o mínimo do mínimo espaço para conseguir comer uma coisa doce, em vez de eu apenas comer uma coisa doce. Estranhezas de Amanda. Daqueles 4 temperamentos, eu sou sanguínea nata. Nata. Digo assim, quando eu tava no colo da minha mãe, eu aprendi a falar e eu andava com ela na rua, eu saía falando com todo mundo. Minha mãe conta isso pra caramba. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Manda. Oi, tudo bem? Era assim, no colo da minha mãe eu falava com todo mundo, principalmente quem não conhecia, né? Quem eu não conhecia. E aí, hoje eu me mantenho isso, eu gosto pra caramba de conversar com as pessoas, eu gosto de conhecer gente. Já num evento em São Paulo que a gente preparou, eu fiquei com aquele cartaz de abraço livre, sabe? Abraços à vontade, eu abraçava as pessoas, conversava com elas, era muito gostoso. Porém, tem momentos que eu preciso ficar só, literalmente só. Às vezes até pode ter ali o maridão do lado e ficar, né? Ele gosta muito daqui na sala, ele fica lendo, ele fica jogando RPG e tal. E eu fico no cantinho aqui no sofá lendo, fica aquele silêncio e tal. Mas às vezes eu preciso realmente estar só de uma rede assim. Eu acho que isso faz com que eu recarregue, sabe? Acho que quem gosta muito de literatura desde a infância e adolescente vai se identificar com isso. Eu me formei, eu terminei o ensino médio no Colégio Militar do Exército. E eu lembro que quando começava o início do ano letivo, vocês entenderam? Quando começava o ano letivo, a gente recebia, comprava os livros e tudo mais, né? E o livro de literatura, eu lembro que eu destrinchava nas férias, eu engolia o livro, eu ficava curiosa, querendo saber o que era, tal coisa. E aí quando começavam as aulas, eu tava lendo de novo, como se fosse um livro de ficção. Eu ficava lendo, e aí quando eu ia para as aulas já empolgada, já sabendo mais ou menos o que ia acontecer, querendo entender mais. Eu sempre gostei de literatura, sempre. Bom, eu já trabalhei com coisas bem diferentes. Meu primeiro trabalho, que eu comecei a ganhar alguma coisa, foi eu fazendo bijuteria. Eu ganhei aquele Disque Biju, passava eu acho que na Record, em 2005, por aí, eu lembro, eu ganhei nessa época pelo menos, né? E aí vinha um kit com vários tipos de pacotinho, com as miçangas certinhas e tal, pra você poder preparar. E eu fiz todos e saía de porta em porta vendendo e falava com as pessoas, conversava e tal. Meus pais tiveram um restaurante várias vezes, em vários momentos da vida, e eu trabalhei ajudando eles tanto na cozinha quanto servindo, aquela coisa toda. Eu já dei aula para criança. Antes de começar a faculdade, inclusive, dei reforço escolar para primário e tal. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei o estágio no primeiro período da faculdade. Para quem não sabe, tenho um bacharelado em Direito, eu sou advogada, com carteira e tudo. Tem 7 anos que eu advogo, na verdade. E eu consegui o estágio no primeiro período da faculdade. Comecei a fazer faculdade no segundo, terceiro mês. Eu imprimi meu currículo basicamente zerado. Fui fazer amizade no IEL, no CIE, que tem aqui em Manaus. Ia com frequência lá. Na época era muito mais simples você imprimir currículo e sair distribuindo. Então eu pegava as grandes avenidas aqui de Manaus, onde tinham muitas empresas, escritórios, imprimia vários, começava lá no iniciozinho dela, saía descendo e distribuindo. Meu primeiro estágio na faculdade foi na delegacia da Receita Federal. Meu primeiro contato com licitação, e eu trabalho com licitação até hoje. Eu advogo ainda até hoje, na verdade.
e trabalhei tanto em escritório jurídico como mais de um tipo de órgão público, enfim. Eu trabalhei com várias coisas até hoje. Bom, eu como uma nata sanguínea sou cheia dos projetos. A minha dificuldade é continuar e finalizar os projetos. Então eu tenho a tendência a começar e não terminar, me empolgar no comecinho e tal. Mas eu tenho que admitir assim, eu tenho muita ideia bacana, de verdade. Só que às vezes a minha cabeça não vai acompanhando as minhas ideias e tal. Então eu tenho vários projetos de abrir empresas, de coisas diferentes e tal. E uma delas que eu quero falar pra vocês, que eu gosto bastante dessa ideia, que arquitetos já me disseram que seria inviável, mas sonho é sonho, que é o seguinte: eu tenho vontade de comprar 3 terrenos pra não ficar, né, tendo que alugar e tal. É um sonho, galera. Essa grande. 3 terrenos. No primeiro terreno montar um asilo, sabe? Pessoas idosas que não tem pra onde ir, ou que precisam de acompanhamento constante. No terreno do meio, eu quero montar um abrigo para animais, cachorros, gatos, enfim. E no último, criar um local de adoção para crianças. Como é que eu posso dizer? Crianças não têm onde ficar, não têm acompanhamento de mãe e pai e acabam ficando naqueles abrigos para elas se manterem ali, viverem ali até serem adotadas, né? Acho que deu para entender. E aí a minha vontade é que esses 3 terrenos, na parte interna deles, sejam interligados. Eles tenham uma porta que quem está no asilo pode ir até a parte do canil, do abrigo dos animais, que pode ir até onde as crianças estão e lá dentro eles possam interagir com a organização, com o respeito, com o horário e tal. Mas assim, são 3 grupos de vidas que não têm um acompanhamento que mereciam ter ou que podem ter, enfim. E eu acho que seria muito bacana essa junção, né? De animais com crianças, com idosos, essa partilha que seria, eu acho que é bem interessante. É viável? Não sei, mas é um sonho. Outra vantagem muito grande que eu tenho, essa desde os 15 anos eu penso nisso, que é criar um centro para tirar pessoas que moram na rua. E nesse lugar elas possam ficar em uma média de 6 meses se alimentando, cuidando da saúde, estudando, desde o marco zero, onde elas não têm noção nenhuma de leitura e escrita, até aquelas que sabem ler e escrever, mas aprender a desenvolver o pensamento. E também, e isso é muito importante, ter uma parte onde que elas possam desenvolver uma atividade onde elas possam ganhar dinheiro com aquilo. E aí tem uma ideia variada, né, de coisas que elas possam aprender. E conseguir fazer com que elas saiam depois desses 6 meses renovadas, com um estudo melhor, com uma formação de trabalho, e encaminhá-las para o mercado de trabalho realmente, sabe? De uma maneira que elas possam atender a sociedade, possam cuidar da sociedade, e elas possam se sentir úteis e possam se sentir vivas, amadas e cuidadas. Esse é uma outra vontade grandiosa que eu tenho. E um outro projeto que eu tenho muita vontade, e eu acho que esse vai ser um pouco mais simples, é ajudar pessoas que mais velhas, pessoas idosas, que ou não sabem ler e escrever, ou até sabem, mas não conseguem desenvolver isso, a ponto de ler um texto e realmente entender o que está ali, sabe? E eu entendo da importância de ter um curso de licenciatura, de pedagogia, para fazer esse acompanhamento completo com essas pessoas. Mas eu também acredito que se a gente que tem formação de 2º grau, de graduação, a gente sabe ler e escrever, a gente tem a possibilidade de ajudar aquele vizinho, ajudar um colega, ajudar alguém a desenvolver isso. Essa também é a minha ideia criando esse canal no YouTube, é desenvolver a ideia, a vontade e o interesse de conhecer mais livros e desenvolver o gosto por isso, ver a importância disso na nossa vida. E eu entendo que se a gente tem a capacidade de ler, de escrever, a gente pode ajudar quem não tem essa mesma capacidade ainda. A gente precisa cobrar do Estado, a gente precisa cobrar. A Constituição Federal fala muito especificamente qual é a responsabilidade do Estado. Isso é muito real, a gente precisa entender e cobrar realmente. E eu também acredito que nós possamos nos dar a mão e ajudar.
Isso me faz lembrar, sempre que eu falo coisas desse tipo dos meus projetos, alguém fala, ah, mas isso é utopia. E eu só consigo lembrar acho que foi Eduardo Galeano que falou isso, que utopia é como uma sombra. Você caminha 2 passos, a sombra caminha 2 passos. Você dá 10 passos, a sombra dá 10 passos. E a utopia é isso, né? É fazer a gente caminhar, fazer a gente sair do lugar. Então isso pra mim é mais um elogio do que uma crítica. Bom, segundo meu marido, segundo meus amigos, meu Spotify contabiliza um tempo absurdo de música que eu escuto. E na real, assim, eu escuto música todo dia. Todo dia. É muito difícil passar um dia que eu não tenha escutado alguma coisa. E eu escuto realmente de tudo, sabe? Eu escuto desde músicas daqui da terra, até samba, chorinho, até forró de Luiz Gonzaga, até funk, até música clássica. Eu amo Carmen de Bizet. Eu escuto de tudo, mesmo. E eu gosto pra caramba de dançar, já fiz aula de dança, já me apresentei, enfim. E meu pai me ensinou algumas coisas de percussão. Então eu toco um pouquinho de atabaque, eu tenho um pandeiro, nos outros vídeos vocês viam que tinha um pandeirinho pendurado, né? Comecei a fazer aulas de pandeiro e tenho uma noçãozinha de percussão, eu desenrolo, a caixinha de fósforo, silêncio não fica. E, ainda na parte sanguínea, eu tenho muita facilidade de conversar com as pessoas. Eu não sei o que acontece, as pessoas acabam vindo até mim, se sentem à vontade, se sentem seguras, começam a falar da própria vida, coisas assim, mais delicadas realmente, e eu consigo ouvir, eu consigo entender, e eu acabo tendo livros ambulantes que acabam conversando comigo. Eu acho isso um privilégio muito grande, ter pessoas que às vezes têm dificuldade para se abrir com alguém, sentir que tem essa liberdade para se abrir comigo. Fico muito feliz. Bom, esse foi um resumão do resumão do resumão. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre a Amanda, sobre quem tá por aqui, ideias que eu tenho pra fazer. Tem muita coisa pra falar. Eu gostei muito desse tipo de vídeo. Se você gostou, fala aqui comigo. Essas minhas loucuras que eu fui falando por aí. Conta aqui pra mim se você também é assim, tem uns paranauê parecido ou não. Eu agradeço que você ficou comigo até o final desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.